Oba! E aí, cambada, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Silas, o tio do bigode. Bem-vindos a mais um episódio do Heavy Buster. Solta a vinheta! Bom, se é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreva, deixa aquele like para fortalecer, compartilhe esse vídeo com a sua tia-avó, me siga nas outras redes sociais, elas estão aqui embaixo. Não se esqueça também de ativar o sininho de notificações para receber todas as bagaças que vai acontecer aqui. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, e essa é a segunda parte da história do Death Angel. Se você não viu a primeira parte, tá no card por aqui. Bom, depois do final do Death Angel, os membros seguiram com alguns projetos paralelos, tanto juntos quanto separados, né? Cada um pro seu lado. E segundo alguns membros, eles chegaram a receber algumas ofertas para voltarem com a banda, mas eles estavam muito relutantes e eles não estavam achando que seria uma coisa benéfica. Eles tinham bastante respeito pela história do que tinha acontecido e da forma abrupta que a banda acabou terminando. Mas em 2001 isso mudaria, porque aconteceu um festival muito importante que se chamava Thrash of the Titans. Basicamente, ele foi um festival beneficente para ajudar na causa de duas pessoas muito importantes da cena, que foram o Chuck Schuldiner do Death e o Chuck Billy do Testament. Ambos estavam lutando contra o câncer e esse festival foi organizado para ajudá-los nesse processo. E esse festival era bem focado na Bay Area e várias bandas muito importantes da cena estavam voltando à ativa. Então o Testament retomando o nome Legacy tocou, o Exodus, o Violence, o Forbidden, que aqui retornou também com o nome original Forbidden Evil. E segundo Chuck Billy, ele mesmo ligou pessoalmente pro Rob Cavestany e pediu para que o Death Angel retornasse para esse evento. Quase todos os membros originais da banda retornaram, exceto pelo guitarrista Gus Peppa, que a essas alturas estava de volta morando nas Filipinas. No lugar dele entrou o guitarrista Ted Aguilar, que além de ser um grande fã da banda dos tempos primórdios, também era um amigo pessoal dos caras. Inicialmente a banda ia fazer só esse show, já era, mas a vibe tava tão legal que os caras resolveram continuar e fazer outros shows e acabaram estendendo a turnê para lá uns 2-3 anos. E essas tours receberam um feedback tão positivo que eles acabaram recebendo uma proposta da Nuclear Blast para fazer parte do cast da gravadora. E em 2004 eles lançaram o primeiro álbum do retorno do Death Angel, que foi o The Art of Dying. Aqui nesse álbum eles deram uma certa repaginada no som da banda, então ele tem um thrash metal meio moderno ali do começo dos 2000, com algumas coisas de groove metal e uma pegada hardcore em algumas faixas. Então até umas músicas um pouco mais diretas ali e mais groovadas. E a batera do Andy Gallion tá um pouquinho mais direta também se você comparar com o que ele fazia antigamente. Não é um álbum ruim, mas eu confesso que eu não ouvi tanto. Mas mesmo assim ele tem uma grande faixa que é um clássico da banda tocada ao vivo até hoje, que é a Throne to the Wolves. Tem uma intro acústica bem bonita e depois cai num thrashão porrada. Thicker Than Blood também é muito legal. The Devil Incarnate também é bem bacana. 4 anos depois eles continuaram com o Killing Season. E segue ali mais ou menos essa pegada, esse thrash mais moderno com uma produção mais seca e puxado por groove metal, principalmente na segunda metade do álbum. A primeira faixa, que é a Lord of Hate, até hoje em dia também é bem tocada. Sonic Beatdown também é muito legal. The Throne recebeu um videoclipe e é uma faixa sensacional com um refrão bem marcante. Depois desse álbum, o Andy Gallion, baterista, e o Dennis Peppa, baixista, saíram da banda. O Andy primeiro e alguns meses depois o Dennis saiu. Na bateria entrou o grande Will Carroll e no baixo inicialmente entrou o cara chamado Sammy Diosdardo, mas ele não durou muito. E foi logo substituído pelo Paul Season. E essa é a formação do Death Angel que tá na ativa até hoje. De acordo com os caras, o Andy tava meio cansado e ele saiu por motivos familiares, pra dar uma atenção pra família dele. E o Dennis era um cara mais do punk rock do que do metal e ele tava meio insatisfeito com a cena e tava querendo musicalmente ir pra uma outra direção. Mas enfim, com essa nova formação, em 2010 saiu o Relentless Retribution. Que é um álbum maravilhoso.
Ele volta a ser um thrash metal de fato mais técnico. Ele tem essa produção mais atualizada que se seguiu nos próximos álbuns. Então dá pra dizer que ele definiu o que o Death Angel seria desse ponto em diante. Ele é um álbum bem sólido, fluido, a maioria das faixas funciona muito bem. Tem a sensacional Relentless Revolution, Falls In So Deep é um pouco mais experimental e tem Rob Cavestany cantando o refrão. E tem uma outro acústica bem doida que vem do nada no final, mas é bem interessante. River of Rapture, Absence of Light, I Chose the Sky, várias faixas muito legais. E a penúltima faixa é muito interessante, que se chama Volcanic, que é uma espécie de balada meio introspectiva, e o Rob Cavestany canta ela também. É uma faixa muito boa e muito bonita. Em 2013 veio o grandioso The Dream Calls for Blood. Tem essa pegada thrash moderna parecida com o anterior, mas ainda mais brutal, com vários solos bem técnicos do Rob Cavestany. Também é um outro álbum sensacional que basicamente funciona por inteiro. Então Left 4 Dead inicia o álbum de forma matadora, Fallen é sensacional, a faixa título é um hino e também é tocada até hoje. Enfim, várias faixas se destacam aqui. O interessante também é que tem uma bônus que é uma cover da Heaven and Hell do Black Sabbath que ficou muito boa. Em 2016 veio outro álbum sensacional na pegada dos dois anteriores, que acredito eu ser o melhor sucedido dessa leva, que é o The Evil Divide. Foi lançado em 2016 e ganhou bastante destaque na cena. The Moth, a primeira faixa, é sensacional. Lost é uma faixa bem legal, ela é um pouco mais sombria e mais cadenciada. E tem um videoclipe muito bacana. E outra curiosidade também é que a faixa Hatred United, United Hate, tem o Andreas Kisser do Sepultura tocando um solo de guitarra sensacional. E o último álbum de estúdio até agora é o Humanicide de 2019. Também não tem muito o que falar, thrashão, porrada, agressivo, moderno e bem variado. A faixa título é ferradona, um puta instrumental intricado sensacional. Aggressor é porradaria. I Came for Blood é uma das faixas que teve videoclipe e ela tem uma pegada bem Motorhead. Uma faixa muito legal também é a The Pack, que é uma espécie de celebração à cena metal. Aquela faixa meio clichê, falando sobre união e tal, mas é bem bacana. Em 2020, no meio da pandemia, eles lançaram um pequeno EP acústico chamado Under Pressure, que sim, é o que você tá pensando. Tem uma cover de Under Pressure do Queen, que ficou bem bacana, e uma versão nova da A Room With A View do Act 3. Mais recentemente eles lançaram um ao vivo em estúdio, tocando só lados B, chamado The Bastard Tracks. A banda segue até hoje tocando vários shows, vários festivais, e inclusive eles vão vir aqui pro Brasil para tocar no Summer Breeze 2024. Essa discografia comentada barra história do Death Angel. E aí, o que vocês acharam? Já conheciam a banda? Deixa aí nos comentários. No mais é isso, você sabe o que fazer, me siga aqui para mais curiosidades sobre bandas, discografias e afins. E por hoje é só, falou, valeu, bye, Heavy Buster!